Olá! Você sabia que o mundo espiritual é mais real do que essa tela aí que você está vendo agora? Do que talvez o seu celular ou o seu computador? O mundo espiritual é real. A gente é chamado a focar muito no natural, porque a gente pode pegar nas coisas, né? Isso que é natural a gente pega, a gente vê, né? E a gente é tentado a viver muito no natural, a preso nas coisas que são limitadoras, né? Ao sim ou não e o não da terra, aquilo que dá para fazer naturalmente ou não. Mas pela palavra a gente percebe que o ambiente espiritual é muito real. E o que é maravilhoso porque foi Deus que criou, né? Deus criou todas as coisas. E existe, tem um ambiente espiritual, sabe? Deus é espírito, nós somos seres espirituais, nós temos anjos que são espíritos ministradores, o inferno tá aí agindo, né? Toda essa estrutura do inferno, o diabo e seus demônios, tudo isso é real. Embora a gente não veja com os olhos físicos, tá acontecendo, né? Nesse momento agora tá aí, o reino espiritual tá funcionando, né? E a gente tem que ter essa consciência. Inclusive, um dos dons do espírito é o discernimento de espíritos. É essa percepção do bem e do mal, né? Às vezes o Espírito Santo revela, abre os nossos olhos para a gente identificar qual espírito está operando em determinada situação. Então, o que você tem que entender é que quando você está orando, sabe, Deus está te ouvindo. Muitas vezes, o que o inferno fala para você? Olha, a sua oração não está passando o teto. Deus não está te ouvindo não, porque você não está sentindo, você não está vendo, né? Então, quando você está orando, você está falando com uma pessoa, com Deus, que é real, que é vivo, que criou todas as coisas, né? Que é o Deus que é todo poderoso, que tem todo o poder, que governa, que domina. Então, quando você está orando, você está falando com uma pessoa, não é falando com as paredes, sabe? É algo que é real. Então, não deixe ser movido pelos sentimentos na sua vida de comunhão com o Senhor. Nós vivemos por fé, naquilo que Deus diz. Nós somos chamados, o justo vai viver por quê? Por fé. Em quê? Na palavra de Deus. Então se concentre nessa vida que é por fé naquilo que Deus diz. E não pelos sentimentos, não pelas coisas naturais. As coisas naturais são passageiras, mas a verdade é eterna. E hoje a gente vai falar que os anjos estão conosco em oração. Então, eles estão aí, né? Enquanto você está orando, eles estão se movimentando, porque Deus dá ordem aos seus anjos, ao quê? Ao nosso respeito. Olha só, pega a sua Bíblia, Salmo 91. Eu sei que você já conhece Salmo 91, né? Mas vamos lá renovar nossa mente, né? É tão bom a gente chegar diante da palavra de Deus com humildade, porque mesmo que a gente conheça um versículo e a gente já tem ele até decorado, sempre tem algo novo para Deus falar com a gente, sabe? Sempre tem um tesouro ali escondido para que Deus possa revelar e encher o nosso coração. Então, quando você for ler sua Bíblia, leia com humildade, com o coração aberto, pedindo para o Senhor, revela-me, pedindo para o Espírito Santo, revela essa palavra que é tão viva e eficaz. E aí que então no Salmo 91 a gente vai ler o verso 9, do verso 9 ao 11, ao 12. Está escrito assim: você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Então, né, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Por quê? Aos seus anjos, ele, quem? Deus dará ordem a seu respeito, para que guardem você. Então, por que você fez do Senhor a sua morada, do Altíssimo a sua morada, o refúgio, sabe? Aí nenhum mal vai acontecer para você, porque você está no lugar certo, você está debaixo da sombra do Onipotente, você está guardado. E aí fala que então o Senhor vai dar ordem aos anjos dele a seu respeito. Olha só, isso aí mostra o amor de Deus por nós, né? Ele mobiliza os anjos, ele envia os seus anjos para nos guardarem, para nos proteger, né? Isso é maravilhoso. No 12, ó, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. Tá aí. Poder de Deus, né? Os anjos do Senhor disponíveis para nós que somos filhos de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre os anjos agora, né? Nesse ambiente de oração, nesse ambiente de jornada cristã. Os anjos, então, eles nos ajudam e eles estão envolvidos com a igreja, né, no trabalho, na ação de Deus sobre a face da terra, no propósito de Deus sobre a face da terra, né? Os anjos estão envolvidos com a gente. Os anjos são espíritos ministradores enviados para nos servir.
Olha isso. Deus cuidando de nós, é cuidado de um pai que nos ama. Hebreus 12, 22, está escrito assim, ó. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva. Tem um monte de anjo aí. Tá espalhado por aí. A gente não vê, mas eles estão aí. A gente não deve, na verdade, ficar se preocupando com o anjo. Se ele tá trabalhando, se ele não tá trabalhando agora, ou tá tudo aí, quantos anjos tem aqui? Peraí, deixa eu ver. Qual é o nome desse? Peraí, qual é? Não, a gente não precisa ficar se preocupando. E outra coisa, a gente não é chamado para adorar anjo, né? Por favor, adore a Deus. Adore a Deus. Aqui em Apocalipse a gente vê, o apóstolo João tendo essa revelação maravilhosa de Jesus Cristo e o anjo estava lá conversando com ele. Daqui a pouco a beleza do anjo impactou tanto João que ele se prostrou no chão. Aí o anjo corrigiu ele. Não, peraí. Adore a Deus. A nossa adoração, a nossa oração, você vai orar a Deus, vai falar com Deus, fala com o Senhor. Fala com ele porque ele vai dar ordem aos anjos dele a seu respeito. Então, é isso. E aqui em Hebreus 1,14 está escrito assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são esses, espíritos ministradores. Então, você não precisa adorar, sabe? Você precisa ser consciente de que você não está sozinho nessas batalhas, não. Deus envia os anjos dele para servir você, para servir o chamado de Deus na sua vida. Então vamos lá, vamos falar mais algumas coisas aqui. Os anjos, então, são enviados por Deus. Deus envia. É necessário nesse tempo? Nessa situação vai precisar desse. Vai lá, vamos trabalhar, anjos. E olha só em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32, o verso 20 ao 22, está escrito assim: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo. Foi um só, hein? Nem precisou de dois, não. Um era suficiente, foi suficiente. Que destruiu todos os homens valentes e os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Olha que tristeza. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Tá vendo? O Senhor envia o anjo ou os anjos necessários. Aqui precisou só de um. Para destruir as obras do inferno mesmo. O livramento chegou na hora certa. Lembre-se que Deus nunca se atrasa. Ele tem um tempo e um modo certo, sabe? Às vezes a gente que fica apreensivo, acha que já Deus perdeu o tempo. Não, ele não perde a hora. Ele tem um tempo certo e um modo certo para todas as coisas. Confie no Senhor. Coloque-se nesse lugar de confiança, de depositar toda a sua confiança no Senhor. E olha Daniel, 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum. Tava lá Daniel na cova. Quem é que Deus mandou, para assistir a vida aqui de Daniel? Foi justamente, o anjo. O anjo foi enviado pelo Senhor. O que mais que os anjos fazem? Eles ministraram. Que eles fazem, no caso aqui eles fizeram, eles ministraram a Jesus. Então a gente vê quando Jesus ele estava ali, passando pela tentação, logo no final ali, depois os anjos vieram e serviram a Jesus. Então Jesus estava sobre a face da terra no poder do Espírito e os anjos estavam ali, para ministrar a Jesus. Até tem aquele momento que Jesus fala assim, eu poderia falar com o Pai e ele ia mandar 72 mil anjos só para me livrar daqui. Então, Jesus ele era consciente desse ambiente espiritual e sabia que Deus podia enviar os anjos. O que mais que os anjos fazem? Se eles ministraram a Jesus, eles podem ministrar a nossa vida. Eles estão aí para ministrar. De que forma? Como mensageiros. A gente vê aqui, no caso de Maria, o anjo chegou. A gente vê no caso de Zacarias, quando tá ali, o anjo vai anunciar que a esposa de Zacarias vai ficar grávida e tal. E aí foi inclusive o anjo Gabriel que chegou, e o anjo Gabriel falou assim: eu estou a serviço de Deus e fui enviado para falar a você e lhe trazer a boa notícia, ou seja, sua esposa vai ficar grávida. Então, como que os anjos ministram a nós?
através, né, de uma notícia, de uma boa notícia, ou através de algo para deixar a gente, ligado. Cuidado. Eles também protegem e libertam. Como que eles podem ministrar a nossa vida? Nos protegendo, nos libertando. No caso aqui, quando Pedro, ele estava preso, né? Ele estava ali preso, estava dormindo, e a igreja estava fazendo o quê? Estava dormindo também. Não, a igreja estava intercedendo, orando pela vida de Pedro. E aí, daqui a pouco, apareceu o anjo. Acordou Pedro. Levanta, Pedro, veste tua roupa, vambora. Tirou Pedro ali da prisão e ele foi sobrenaturalmente liberto. Então, eles são enviados, os anjos são enviados para nos proteger e nos libertar. Também para nos fortalecer e trazer provisão. Olha só, 1 Reis 19, capítulo 19, versos 7 e 8. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então aqui a gente vê Elias, ele estava nesse processo de perseguição de Jezabel, né? E ele estava bem abatido. E agora, o que vai acontecer? E Deus enviou um anjo do Senhor para trazer provisão para ele. Ele comeu, dormiu, se levantou e daqui a pouco foi. Né? Então, aí um anjo foi usado para assistir a vida de Elias. Os anjos também, eles formam um exército celestial. A gente pode ver aqui na vida de Eliseu. 2 Reis, então, 6, do verso 15 ao 17, olha só o que aconteceu. Cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Né? Tava tudo ali uma bagunça, e aí o moço que estava ali com Eliseu estava apreensivo. E aí, o que Eliseu falou? Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos desse moço aí para que ele veja. Oração aí funcionando. Aí o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um monte de anjos, o exército de Deus, que estava ali acampado ao redor de Eliseu para proteger a vida dele. Então é isso. Você não está sozinho na oração. Você não está sozinho. Primeiro, né? Você tem a verdade para você orar segundo os princípios do reino. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você ora ao Pai, no nome de Jesus. E você tem um exército celestial que pode te assistir. Os anjos podem vir como mensageiros, podem vir como, esse exército de guerra, né? Pode vir trazer algo do céu, alguma provisão para você. Né? Deus, ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. Você está provido por Deus. E na oração, você não está sozinho. Na sua jornada, você não está sozinho. Então, desfrute desse momento agora. Por que agora você não separa um tempo para orar? Por que agora você não pega a sua Bíblia, medita em alguns versículos aí e vai falar com Deus? Separe tempo. Separe tempo para ouvir a voz de Deus, separe tempo para falar com Deus, separe tempo para interceder por pessoas, separe tempo para ecoar o céu na terra. Um abraço para você.